Vamos lembrar aqui por que Nikola Jokic é o jogador mais assustador da NBA? Fala galera, Moishbola aqui, e com a chegada dos playoffs eu acho que vale a pena lembrarmos algumas sequências lendárias. Então deixa aí embaixo quem vocês querem que eu traga para o próximo, mas eu queria falar aqui primeiro de uma sequência que eu não acho que é tão admirada assim, é bem bizarro, porque foi ano passado. Denver vai entrar como, pra muitos, se não o favorito da liga inteira, no mínimo o favorito do Oeste. Eu vejo muita gente tratando Jokic como mais uma engrenagem no sistema de Denver, mas tem motivo pra esse cara ter entrado pra essa temporada basicamente unânime como o melhor jogador da liga. Antes da gente ver o que ele fez, vamos lembrar o que as pessoas estavam comentando na época. Jokic entrava na temporada 2022-2023 como um jogador não tão popular. Apesar de vir de 2 MVP seguidos, a galera não ia muito com a cara do Joker não, e ele tinha uma fama de pipoqueiro, o que aliás nem pra época fazia sentido, porque todas as 5 vezes que ele foi pros playoffs, a média de pontos dele subiu pelo menos 3 pontos por jogo, com nenhuma temporada o aproveitamento caindo bastante pra não justificar. Dito isso, também tinha acabado de sair de uma série bem ruim pra ele contra o Warriors em 2022, onde ele foi caçado na defesa, o que fez com que a sua imagem defensiva fosse tão exposta que até hoje não vão largar o osso que ele não é um defensor tão ruim quanto falam. Ele quase teve o mesmo número de turnovers que teve de assistências por jogo, porém dá pra justificar um pouco também que o time não era dos melhores. MPJ e Jamal Murray não jogaram a temporada, KCP ainda era um Washington Wizards e Bruce Brown ainda era um Brooklyn Nets. Então meio que o Warriors só tinha um cara pra defender. Apesar dos pesares, ele teve média de 31, 13 e 6, acertando 57% dos arremessos. No jogo de eliminação ele lançou um 30, 19 e 8, então eu não sei muito o que você queria que ele fizesse mais também, mas seria um tema pra temporada de 2022-23. Tudo que ele fazia podia ser um triplo-duplo de 40 pontos, ia ter gente nos comentários falando, quero ver fazer isso aí dos playoffs, ou coisa do gênero, e na verdade foi isso que fez ele perder o MVP. Mesmo tendo uma temporada incrível, muita gente dizia que alguém do nível do Jokic não pode ter 3 MVP seguidos, e usavam dos, entre aspas, fracassos que ele tinha nos playoffs como, entre aspas, argumento. Assim, pra muitos o Joker foi roubado desse MVP, eu acho que o Embiid ter ganhado é nenhum absurdo, mesmo que pra mim o Giannis tenha sido MVP e o Jokic o segundo, eu só acho justo o papo que emplacaram pro Jokic não ser MVP. Só que ele não ter ganho pra mim é nada demais, porque o Embiid jogou muita coisa também. Mas indo pros playoffs, apesar de Denver ter sido o primeiro colocado do Oeste, Milwaukee e Celtics eram vistos como maiores favoritos. Acho que na opinião geral o Suns era o favorito do Oeste, com a adição do Kevin Durant, aquele time tava jogando muito quando ele tava em quadra, e muita gente também apostava numa virada de chave do Warriors. Mesmo com uma temporada bem mal menos, eles ainda eram vistos como favoritos. Não era incomum também pessoas achando que os Sixers eram mais favoritos que os Nuggets. Acho que a visão geral era que sim, o Nuggets é um contender. É um baita time, mas não confiavam muito no que eles podiam fazer, principalmente pelas falsas impressões que as pessoas tinham do Jokic. Mas estava começando uma das maiores mudanças de percepção de algum jogador na história da liga. No primeiro round, eles enfrentaram o Minnesota Timberwolves, que em perspectiva torna a sequência de Jokic ainda mais lendária, pelo fato dos caras ter sido o primeiro colocado do Oeste a temporada seguinte quase inteira até a lesão do Karl Anthony Towns. Mas naquela hora o Wolves não era um time tão funcional, por assim dizer. Assim, quase que 2 dos seus principais jogadores saíram na porrada um jogo antes dos playoffs. Um titular seu quebrou a mão porque socou uma parede no último jogo. E até esportivamente eles tiveram, ironicamente, o próprio Karl Anthony Towns muito tempo lesionado e não conseguiram desenrolar muito bem o lance dele com o Gobert. Mesmo assim, os jogadores de Denver concordam que foi a série mais difícil deles, o que já diz bastante, porque terminou em 5. Eu discordo que foi a mais difícil, eu acho que tem uma futura que foi mais complicada, mas mais pro final da série eu acho que eles perceberam algumas coisas, o confronto ficou realmente bem mais pegado, porém naquele ponto já era tarde demais. Jokic teve média de 26, 12 e 9, acertando 48% dos arremessos e 50% pra 3. E aí, essa foi a pior série do Jokic desses playoffs. Pois é, pra muitos essa seria a série da carreira, mas pro Sérvio foi normal. Então talvez os jogadores estavam certos em dizer que foi a série mais difícil. Eu levo mais como o Denver tava só aquecendo. Nesse ponto, a opinião pública já virou um pouquinho mais pra Denver pela forma que eles se classificaram, além dos outros contenders não se mostrarem tão fortes como os Nuggets. Mas agora no segundo round, eles iam contra outro time que tava muito hypado, que era o Suns, com Booker tendo um dos melhores playoffs da temporada e Kevin Durant que dispensa apresentações. Foi a série mais longa dos Nuggets de 2023, indo até o jogo 6, mas curiosamente pra mim foi a que mais pareceu fácil. Os jogos que Denver ganhava era por um amasso e as que perdia era por detalhe, e essa foi a obra-prima de Nikola Jokic. Contra quem era pra muitos o disparado favorito a sair do Oeste antes do playoffs, o Sérvio meteu 34 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, acertando 60% dos arremessos e 44 pra 3. E vale ressaltar que Booker e KD não tiveram uma série ruim. Se você desconsiderar o jogo 6, no caso do Booker desastroso e do Durant comum, você vai ver que eles tentaram de tudo. Eu acho que dos playoffs foi a série mais comum do elenco de Denver. E talvez foi isso que levou a série a 6. Mas até mesmo antes do jogo final parecia claro quem ia ganhar, tanto que o Ayton simplesmente não jogou, por que não? E agora só tinha um oponente no caminho para as finais. O Los Angeles Lakers, que pra mim foi a série mais difícil pra Denver. O que diz muito porque eles foram varridos. Eu acho que essa vai ser a série que vai ficar mais marcada na memória das pessoas. Porque é LeBron James e Los Angeles Lakers. 2,
2, porque eu acho que nunca vi um jogador deixar um time tão impotente como o Jokic deixou ele aí. Ponto que as estatísticas de 28 pontos, 14 rebotes e 12 assistências, acertando 50% dos arremessos e 47 para 3, não fazem jus ao que o Jokic fazia. Todo jogo o Lakers tinha uma sequência para tomar frente do placar e o cara simplesmente não permitia a LA abrir vantagem. Mesmo que eles virassem ou empatassem, o cara só não deixava ele sonhar. Isso era por meio de passes, pegando rebotes importantes, mas principalmente fazendo arremessos horríveis, impossíveis e que caíam. Anthony Davis fazia um dos playoffs defensivos mais dominantes da história. E ele até podia marcar bem. Mas aí, fade away, step back, pá, buzzer beater. 2 caras marcando, tempo estourando, double step back, pá, 3. Quarto acabando, Anthony Davis contesta 100%, step back, toma. E aí o que você faz? Exatamente nada. E o Lakers, que tinha a história de anime escrita, de superação, simplesmente bateu de frente com alguém que deu um choque de realidade onde eles realmente estavam. Na final eles foram contra o Miami Heat, que contra tudo e contra todos chegaram ali. Jimmy estava lesionado, mas não sei até que ponto isso afetou 100% ele, já que querendo ou não ele foi MVP das finais do leste. Mas de qualquer forma, Nikola Jokic e o Denver Nuggets fizeram a final parecer 100% protocolar. 30, 14 e 7 na eficiência que você já acostumou do Sérvio por esse vídeo. É meio sinistro até de pensar, porque acho que ninguém tem memórias muito fortes dessas finais, porque apesar de Miami destronar Bucks e Celtics, os dois favoritos, por algum motivo eles pareciam ter nenhuma chance contra o Denver. E esse motivo era Nikola Jokic. Não tinha nada que eles pudessem fazer. O cara foi campeão e acho que a maioria das pessoas comemoram mais vitória em rachão do que ele comemorou o título. Jokic não só ganhou o troféu, como fez parecer fácil pra caramba e que nem tava se esforçando. O que é muito bizarro, principalmente quando você para pra pensar contra quem ele foi. Você pode argumentar que ele jogou contra os 3 melhores defensores da liga. Gobert na primeira fase, Anthony Davis nas finais de conferência e Bam Adebayo na final. E nenhum deles conseguiu pelo menos frear o Sérvio. E a única vez que não pegou um top 3 defensor no seu garrafão, fez o que fez contra o Suns. No geral, ele terminou os playoffs numa média de 30, 13 e 9, acertando 55% de seus arremessos e 46% para 3. E se tornou o primeiro jogador na história a ser líder total de pontos, assistências e rebotes no mesmo playoff. Por incrível que pareça, eu acho que as pessoas ainda não têm noção do que Nikola Jokic fez em 2023. Com certeza uma das melhores performances da história do esporte, que o tornou unânime como o melhor jogador da NBA. Mas e aí, você lembrava que foi tão bizarra assim essa sequência do Jokic? Comenta aí, se inscreve, dá like, compartilha e até mais.